Meus queridos, lembrando só dos textos que eu falei aqui, foi João, capítulo 1, o versículo que eu usei, o 28, 29, o 31, o 32 e o 33, a qual essa mensagem, e usei João, capítulo 7, o versículo 39, Atos 2 e Atos 2, João 16, o versículo 13, né? Testificando que o homem não tinha o Espírito Santo de Deus. Então eu vim falando de Gênesis, lembrando de Gênesis, né? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 3. Bereshit, a qual quando o homem pecou, Adão, primeiro Adão pecou, né? E o segundo Adão veio, né, para trazer, né, a cura, né, da alma, a libertação do homem que estava preso nos seus pecados, morto espiritualmente. Então, como eu vim falando sobre esses versículos e usei Romanos capítulo 5 também. Romanos capítulo 5, se eu não me engano, vai estar no versículo 12 a 13 a 14, mais ou menos, onde vai falar que o homem era morto espiritualmente, né? De Adão até Moisés, até chegar, né, o Messias, Yeshua. Então, o homem era morto espiritualmente. Jesus pregava o evangelho, ele recebia o Espírito Santo, assim como vinha na vida dos profetas, a qual, quando Deus usava, porque Jesus se esvaziou, ele estava como um homem, 100% Deus. Na hora que ele agia em cura, ele era Deus. Mas quando ele estava, né, livre, então ele era um homem natural, como fosse os apóstolos. Então a gente vê que no João 7, o versículo 39, até Jesus Cristo ser glorificado, aonde vai falar que o homem não tinha o Espírito Santo de Deus. Depois que Jesus morre na cruz, então se cumprindo o que está em João capítulo 1, o versículo 32 e 36, né? Aquele que o Espírito Santo repousar, então, e permanecer, são esses dois versículos 32, João capítulo 1, 32 e 33, na hora do batismo, né? Jesus recebeu o batismo. Você pode ver isso, está em Lucas, está em Marcos, está em Mateus, sobre o batismo de Jesus, quando ele foi batizado. Então ele se perturbou em Lucas capítulo 4, né? Ele perturbou, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Então, mas o ponto que eu estou falando aqui é sobre o Espírito Santo na vida do ser humano, a qual quando ele se arrepende dos seus pecados. E daí que o homem passou a ser um templo do Espírito, se cumprindo o que Jesus, né, o que João tinha apontado, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o próprio Jesus se batizou, cumprindo, né, a sua justiça, que importa que se cumpra em mim. Então, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, então, e permanece, a qual estava apontando para nós, né? O Espírito Santo pousou em Jesus e ficou, e permaneceu, foi glorificado, permaneceu, apontando que nós, quando recebesse o Espírito Santo de Deus, que aceitassem, né, o convite de Cristo, o Espírito Santo
e a repousar nas nossas vidas, na minha vida ou na tua vida, que se arrepende dos seus pecados e a permanecer. O Espírito Santo não pode, né, fazer visita, né? Muitas vezes, muitos pregadores dizem: o Espírito Santo vai me visitar hoje. Quem visita sai, vem e volta. Isso aconteceu na velha aliança. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, vinha sobre os sacerdotes e saía. Porque o lugar que o Espírito Santo habitava numa arca ou num templo, como Davi, né, falou de um templo, e quem construiu foi Salomão. Então, mas hoje é nas nossas vidas, se estiver com Cristo na sua vida e estiver, né, com a sua vida em comunhão com Deus, que a melhor coisa é um relacionamento com Cristo, é intimidade. Sem intimidade não tem, né, um relacionamento com Cristo. Então, quem tem um relacionamento, então ele vai passar a ser um templo e o Espírito Santo vai habitar nele. Se afastar dele, está reprovado. A qual Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, né? Se não é que já está reprovado. Então, embora aqui parecemos que estamos reprovados, para ser provado. Então, hoje, passamos a ser um templo do Espírito se cumprindo, a qual está em Atos, capítulo 2, né? E o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus permaneça na minha e na tua vida, e não passear, né? Não, o Espírito Santo veio, passeou na minha vida e saiu, não. O Espírito Santo permanece na minha ou na tua vida, porque ele veio para ficar. Não foi para passear ou para entrar e sair. Se sair, já era casa vazia e entra outros espíritos. E Jesus falou sobre isso em Mateus. Então, vamos cada dia mais aprender da palavra de Deus, porque isso é bom.